então, pessoal, vamos dar continuidade aí e encerrar o assunto de contracultura. Vamos falar de alguns slides aqui um pouco mais conceituais, não é? Mas nada diferente do que vocês já não saibam, tudo bem? Então, para falar aqui de grupos, de movimentos que fizeram do movimento de contracultura um período ímpar na produção de músicas, de estilos, né? A gente tem que tratar aqui tanto do movimento hip quanto da geração beat, que na verdade vai ser não vai dar para diferenciar muito, né, um do outro, não é? Porque na verdade tanto a geração beat quanto o movimento hip, eles vão criticar aquela imagem do estilo de vida americano que tinha sido vendida lá na Primeira, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o American Way of Life, né? Eles vão passar a criticar, então, pontos bem essenciais do capitalismo, não é? Da Guerra Fria, né? Eles vão ser absolutamente contra o macartismo, aquela caça, aquela perseguição política, não é? A todo mundo que era de esquerda, e o macartismo, no caso, ele acaba até nem sendo mais essa perseguição aos ideais da esquerda e passam a ser perseguição a qualquer ideal que seja diferente do que o governo estadunidense pregava, não é? Então a gente consegue identificar o macartismo aqui não como mais uma perseguição à esquerda, mas como uma perseguição à liberdade de expressão. O que vai assemelhar aí, então, esse sistema capitalista dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial muito com o fascismo e com o nazismo, tudo bem? Eles também vão pregar aí o fim do consumismo, o fim do elitismo, o fim daquela imagem, daquela maquiagem social que os Estados Unidos sempre venderam, não é? De que o estilo de vida americano era o melhor estilo de todos, e eles passaram a denunciar, inclusive, as falhas daquela sociedade, não é? Então eles vão propor uma nova esquerda, eles não vão se associar exclusivamente à esquerda socialista, à esquerda comunista da União Soviética, né? Eles vão, na verdade, criar uma nova identidade, eles vão criar uma nova alternativa, não é? Para se opor ao governo, não necessariamente o socialismo científico, mas alguma coisa parecida com a social-democracia, ou alguma coisa parecida com uma sociedade com menos regras, né? Ou pelo menos menos hipócrita, né? Que talvez seja esse o grande problema ali do movimento hippie, não é? Então a gente vê que o movimento hippie, tanto a geração beat, né, quanto o movimento hippie vão ter uma pegada mais rebelde, de jovens, dos estudantes, não é? Que vão tentar redefinir essa democracia que os Estados Unidos pregavam que existia, mas na verdade, na prática, eles contribuíam para uma divisão, para uma segregação maior da sociedade, não é? Então os estudantes vão criar essa sociedade democrática para poder lutar por direitos, inclusive, né? Questões raciais, questões de feminismo, não é? Vão ficar bem à tona aqui nesse período, não é? A questão racial talvez seja a principal, não é? A gente já falou do Martin Luther King e da Rosa Parks, né? E a gente vai ter também o empoderamento feminino ganhando aí um novo caráter, não é? Depois das ondas de feminismo após a Primeira, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aqui uma organização muito grande pelo lugar da mulher na sociedade, não é? E eles vão pregar um estilo de vida alternativo, eles vão começar a questionar valores básicos do que era a sociedade, e vão passar a pregar então alguma coisa diferente do que era, né? Enquanto a sociedade, as gerações anteriores pregavam muito a questão da harmonia, né? A gente pode até ver isso mais ou menos na música, não é? Quando a gente fala de música clássica e etc. E a geração beat e o movimento hip vão propor, por exemplo, uma música sem muita harmonia, uma coisa mais caótica, né? A gente pode falar inclusive do Woodstock, né? Relembrar aquele episódio do Jimi Hendrix, não é? Tocando o hino nacional estadunidense e distorcendo a guitarra e fazendo sons de bomba caindo no Vietnã.
movimento bastante complexo, né, através da música que ele faz para criticar as posturas do governo estadunidense, não é? E a gente vai falar então do surgimento do pop rock, né? O próprio nome da banda dos Beatles, não é? Que a gente amplamente divulga como se fosse a tradução literal de besouros, não é? Mas na verdade o Beatles dos Beatles tem a ver com o beat, né? Que em inglês seria ritmo, né? Da geração beatnik, né, que tem a ver com o ritmo, né, quando o jazz sai das ruas, passa a ganhar um ambiente um pouco mais elitista lá no início da década de 20, depois ele vai influenciar o pop rock e o pop rock volta a ser extremamente popular. Então a gente vai ter aí um movimento cultural, musical, de estilo muito grande, né, entre a geração beat e o movimento hip, não é? Então, para a gente pegar mais ou menos essa pegada aí dos movimentos estudantis e tudo mais, a gente vai ver que na Europa vai ter um movimento parecido, vai começar na França um movimento estudantil que começa a questionar também essa questão do capitalismo, essa questão da moralidade, essa questão da repressão com relação às relações. Os jovens vão apelar muito para a questão sexual, não é? Então, um movimento que começa em maio de 68 em Paris vai passar a se alastrar do centro da Europa para o leste europeu, e isso vai virar também uma contestação da opressão
e do conservadorismo do sistema comunista, não é? Então, a gente tem essas manifestações estudantis que começam na França, né, que começam inclusive a falar a respeito da sexualidade, não é? Como eu já disse, o sutiã, né, aquela coisa de repreender a questão sexual, não é? O sutiã vira um símbolo, né, dessa repressão. E principalmente as mulheres, né, as meninas vão passar então a querer tratar isso com uma certa igualdade, né? Então a gente já fala aí também de um movimento que não é só contra o moralismo e contra o conservadorismo das gerações anteriores, mas de assuntos específicos como o feminismo, né? Então eles vão lutar contra o governo, no caso da França o governo é capitalista, mas a partir do momento que isso se alastra para o leste europeu passa a haver uma contestação do do comunismo, não é? E esses movimentos que vão acontecer na Europa também vão ser a favor das lutas que estão acontecendo na África e na Ásia pela libertação dessas colônias, né, desses territórios que já foram de posse dos europeus, mas agora lutam pela independência, né? Então a gente vai começar a ver aqui a independência de diversos territórios, né? Do Congo, da Angola, não é? Da Índia, do Camboja, do Vietnã, inclusive isso vai dar origem a guerras específicas dentro do contexto da Guerra Fria, não é? Então eles vão lutar contra o conservadorismo, mas aí já também é uma característica geral de todos os movimentos de contracultura, não é? E a gente vai ter esse embate, né, entre o mundo moderno e as ideias do progresso, etc., entrando em conflito com ideias mais sólidas, né, com ideias mais antigas que, na verdade, ficaram sem flexibilidade, não é? É isso. A gente vai encerrar por aqui a matéria, tudo bem? E a partir daí, então, a gente vai ver que desse movimento no leste europeu, a gente vai começar a contestar, então, a dominação do comunismo e a dominação da União Soviética em diversos territórios, como Polônia, Tchecoslováquia, etc. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e depois a gente dá continuidade, então, a esses movimentos específicos. Tudo bem? Tchau, tchau.